Olá, bem-vindo a Salmos para uma Quarentena, o nosso tempo de meditação no livro de Salmos para a nossa edificação e crescimento no conhecimento do Senhor. Nós vamos ler hoje o Salmo do número 88. É um salmo difícil, é um salmo de lamentação, é um salmo que nós podemos dizer claramente que foi escrito, foi desenvolvido por alguém que estava em profunda depressão. E dentro dos muitos salmos de lamentação que há no livro, este é o único que não termina bem. Não há uma palavra final de esperança. Normalmente os salmos de lamentação, mesmo que reclamem muito, no seu fim, têm uma palavra de alguma luz, digamos, no fundo do túnel. Este salmo foi composto quando isto ainda não existia. Vamos ler o salmo então. Salmo 88 diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chega à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam à cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito, prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos meus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as Tuas iras, os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, a um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Ficamos com dificuldade em entender o que é que se passava com o salmista, mas certamente era algo grave. O autor deste salmo é-nos informado no cabeçalho do salmo, foi Emã. Emã foi um dos principais cantores estabelecidos na altura por Salomão, quando começou a adoração no templo. Lemos em 1 Crônicas 6 a respeito dele. Ele pertencia ao coro dos coraitas. Portanto, era um homem importante e conhecido como líder de louvor. Podemos facilmente olhar para este salmo e perceber, temos um músico, temos um salmo profundamente deprimido. Este indivíduo quase que de certeza tinha um temperamento melancólico, característico dos artistas, e está aqui em sofrimento. Também temos a informação, porque ele diz isto a certa altura, no versículo 15, que ele sofria de depressão desde moço. Ou seja, desde muito novo ele sofria, ele lutava com esta dificuldade que ele tinha em relação a esta questão. No cabeçalho do Salmo há uma informação interessante. Diz que ele foi escrito sobre Maalat Leonot. Há várias discussões sobre o que isto significa. Há pessoas que acham, por exemplo, que está a referir-se a um instrumento musical, por exemplo, a cítara. Mas a palavra fala sobre enfermidade, sobre purificação da enfermidade. Então é muito possível, e esta é uma das interpretações, que este salmo está-nos a mencionar uma música tradicional, uma música bem conhecida, uma melodia, digamos, famosa ou muito, muito popular, que certamente seria em tom menor, provavelmente uma música própria para uma questão de lamento. Não podemos imaginar um salmo destes cantado como uma música animada. Certamente teria que ser uma música triste e arrastada. Quando lemos o salmo, nós percebemos claramente as características de alguém que está em depressão. O salmista nos fala sobre o seu sofrimento. Ele fala sobre a proximidade da morte. Talvez ele estivesse doente, próximo de morrer. A certa altura ele fala que a sua doença fez dele uma abominação, algo parecido com aquilo que Jó diz no seu lamento. Será que era uma doença física que aparecia com lesões na pele ou alguma coisa assim do género? Nós não sabemos. Ele sente a morte está próxima.
e fala dela quase como se fosse melhor. Mas também é verdade que a certa altura no Salmo ele faz uma série de questões a respeito da morte. Uma série de perguntas que nos fazem ver uma teologia muito pobre no que diz respeito à vida depois desta vida. A verdade é que no Antigo Testamento nós não temos afirmações concretas e seguras a respeito da certeza da eternidade com Deus ou da ressurreição. Isto é algo próprio do Novo Testamento, à medida que a revelação de Deus vai sendo dada e o crente do Novo Testamento tem uma perspectiva completamente diferente. Por exemplo, o salmista pergunta, e são perguntas retóricas que evidentemente vão ser respondidas com não. Será que alguém pode louvar-te depois de morrer? E nós diríamos, sim, claro, os salvos estão na presença do Senhor em adoração. Nós lemos no livro do Apocalipse sobre o coro de salmos na presença do Senhor a adorar. Mas isto é no Apocalipse. E nós ainda estamos no livro de Salmos. Faltam muitos anos para a chegada do Senhor e para a revelação daquilo que é a graça da salvação. Nós lemos neste salmo características da depressão, como a pessoa sentir-se no escuro, sentir-se nas trevas, tudo é tenebroso, tudo é sombrio. Há certamente um aspecto psicossomático, há um sofrimento físico que tem a ver com aquilo que é o sofrimento da alma. A pessoa sente dores físicas e sente as dores, elas não são inventadas. Mas na prática e verdadeiramente não há nada de físico errado com esta pessoa. O que há é um sofrimento intenso da sua alma. Há uma angústia por causa da sua solidão. O salmista refere 2 vezes no salmo que ele está afastado dos seus amigos, está afastado do que os amam. E a pergunta é, porque isto é comum nos deprimidos, ele está afastado porque eles se afastaram dele ou ele se afastou dos amigos porque é uma característica própria da solidão? Nós lembramos a depressão de Elias, em que ele vai chorar no deserto e dizer ao Senhor que está sozinho. Bem, no deserto é difícil estar acompanhado. E Deus vai dizer a Elias, há pelo menos 7.000 que não dobraram os seus joelhos. E depois Deus vai levá-lo a conhecer algumas destas pessoas extraordinárias, como por exemplo Eliseu, que vai ser o seu grande companheiro e servo durante o resto do seu ministério. Há um sentido claro de desorientação. Ele diz isto mesmo de forma direta no versículo 15, estou desorientado. A pessoa em depressão não vê saída, não vê solução, não consegue perceber como é que vai resolver as suas situações e afunda-se cada vez mais numa verdadeira areia movediça. Portanto, há uma percepção de distância de todos, inclusive de Deus. É aquilo que é descrito por vários autores ao longo da história do cristianismo como a noite escura da alma, aquele momento tremendo em que a pessoa, mesmo sendo um crente em Cristo, mesmo tendo certeza da sua salvação, sente-se afastado de Deus e sente-se desorientado e perdido. As únicas notas positivas que este salmo tem são logo no versículo 1, quando ele refere Deus como Deus da sua salvação. É uma afirmação muito pessoal e muito própria. Deus da minha salvação. Portanto, é uma nota que levanta alguma esperança, porque afinal de contas a fé não foi totalmente perdida. Ele continua acreditando e há uma relação pessoal que nos dá a segunda nota de esperança deste salmo, que é a oração contínua, a oração constante. Apesar de todo o seu desânimo, ele não tinha parado de orar. E isto é muito importante, porque há pessoas que às vezes ficam tão deprimidas que já nem oram mais. Este salmista ainda mantém o seu tempo de oração e continua a buscar a Deus. Como é que esta situação terminou? Nós não sabemos. Nós não temos uma história de Emã e nem temos uma continuação deste salmo para nos dizer, olha, afinal depois o Emã saiu da depressão, afinal as coisas se resolveram, pessoas vieram ajudá-lo, não era tão ruim quanto parecia. Nós não sabemos. Por vezes Lázaro morre. Os mártires foram condenados de forma profundamente injusta, foram levados diante de vários tipos de tribunal e por fim foram executados. Não houve socorro para eles na hora H. Mas para nós, como crentes em Cristo, que vivemos não na época dos Salmos, mas pela sua misericórdia, nascemos e vivemos na época da graça, do Espírito, na época da Igreja, depois do Novo Testamento, evidentemente que a nossa resposta será outra. Nós recebemos da palavra do Senhor a orientação de que Ele toma conta de todas as coisas e que devemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Que mesmo aquelas coisas que nós não entendemos, o Senhor faz com que elas contribuam para o nosso bem. Emã abre o seu coração e nós percebemos que se o Senhor permitiu que este salmo aqui estivesse,
É para nos dizer que Ele sabe, Ele entende quando nós estamos deprimidos. Ele aceita o nosso clamor e Ele olha para a nossa situação com carinho, não para nos deixar como estamos, mas certamente para nos responder e nos atender. Que seja este o consolo que a palavra do Senhor nos dá nesta manhã, para este dia, para as nossas vidas.